Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Estamos já no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, e hoje nós vamos abordar assuntos bastante interessantes, tais como: será que Jesus tinha irmãos ou Maria teve realmente só Jesus? Você sabia que o próprio Jesus vai dar instrução aos seus discípulos de quando se ora por um enfermo, você deve ungí-lo com óleo também? Vamos falar também sobre a trama de Salomé para matar João Batista, Jesus multiplicando pães e peixes e também andando sobre as águas. Meus irmãos, esse capítulo está maravilhoso, assim como os demais que a gente já estudou até aqui. Mas se por acaso você perdeu algum capítulo ou você está chegando agora no nosso canal, não se preocupe, fique conosco até o final desse vídeo, que no final nós vamos deixar para você a playlist que contém todos os capítulos até aqui, ok? Mas antes de começar, já sabe, né? Vai deixando aí o seu like, se inscreva também no nosso canal se por acaso você ainda não é inscrito e principalmente compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Faça isso agora, antes que você esqueça. Porque a gente está notando que muitas pessoas estão acessando os vídeos, mas acabam esquecendo desses pequenos detalhes que nos ajudam tanto a continuar essa obra. Então, dá essa força para a gente, compartilhe aí. É isso aí, já fez tudo, né? Então bora para a leitura, vem comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Aqui, meus irmãos, nós vemos claramente que Jesus tinha irmãos e irmãs, mas algumas linhas teológicas para defender a virgindade de Maria vão dizer que esses irmãos e irmãs de Jesus eram somente por parte de pai. Que José, quando se casou com Maria, ele já tinha esses filhos de um primeiro casamento, ao qual ele foi viúvo. Versículo 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Aqui fica bem claro, meus irmãos, que nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam no ministério dele. Somente Tiago, depois da morte e ressurreição de Jesus, é que ele vai se converter e se tornar o líder da igreja de Jerusalém. Aqui nós podemos notar também que a infância, a adolescência e até mesmo a fase adulta de Jesus até os seus 30 anos ali antes do batismo, mostra que Jesus foi um homem natural, um homem normal no meio da sociedade, sem milagres, sem nada que chamasse atenção. Versículo 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Você notou que a incredulidade tem o poder de anular um milagre? Por isso, meus irmãos, que tudo que você for pedir para Deus precisa estar acompanhada da fé sem duvidar. Como Jesus mesmo disse ali no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23, dá só uma olhada. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. A gente vai entender bem melhor isso quando a gente chegar nesse capítulo. Versículo 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhe autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhe que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandália e não usassem 2 túnicas. Aqui nós vemos, meus irmãos, que todo aquele que trabalha diretamente fazendo a obra de Deus deve ser cuidado pela igreja em tudo aquilo que ele necessitar. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem,
Ao sair dali, sacudiu o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse, expeliram muitos demônios e curaram numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. E tem muitos estudiosos, meus irmãos, até mesmo teólogos, que criticam quem usa óleo para ungir enfermos. Mas você está vendo aí, né, que foi o próprio Jesus que está dando a ordem aos seus discípulos que quando orar por algum enfermo, deve ungí-lo com óleo. Versículo 14. Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias, ainda outros, é profeta como um dos profetas. Percebeu que até aqui ninguém tinha Jesus ainda como o Cristo, o Messias que haveria de vir? Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. A crítica que João Batista está fazendo aqui contra Herodes está baseada no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 21. Dá só uma olhada. E quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, a nudez de seu irmão descobriu, sem filhos ficarão. Herodes era o rei de Israel, e João não se intimidou nem um pouco com isso. Seja quem for, se Deus mandou falar, fale. Versículo 19. Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Vemos aqui a força de um juramento naquela época, bem diferente do que nós vivemos hoje, não é verdade? Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Ela respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, não lhe quis negar. Essa jovem tinha por nome de Salomé, que era filha de Herodias, mulher de Herodes, que também odiava João Batista por causa das acusações que ele fazia contra o relacionamento impuro deles. Por isso que ela usou a própria filha numa trama maligna para poder matar João Batista. Verso 27. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem e essa, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Agora, meus irmãos, depois desse parênteses aqui que Marcos deu, ele vai voltar a relatar de novo a grande comissão, ou seja, quando os discípulos saíram para pregar, agora os discípulos estão voltando. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vinde e repousai um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Veja que fantástica a atuação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Então, foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram,
É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Um denário naquela época, meus irmãos, era equivalente a um dia de trabalho. Logo, 200 denários seriam como 200 dias ou até mesmo um ano inteiro de trabalho para alimentar todas aquelas pessoas. Versículo 38. Ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sob a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Aqui, meus irmãos, Marcos está dizendo que são 5.000 homens. Já quando você lê Mateus 14, essa mesma passagem, vai dizer que tinha ali também mulheres e crianças. Então dá uma estimativa de mais ou menos 15.000 pessoas sendo alimentadas por Jesus somente com 5 pães e 2 peixes. Você conseguiu notar também que Jesus dá uma importância muito grande às sobras? Por quê? Porque o milagre ele te alimenta hoje, mas as sobras te alimentarão amanhã. Versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque os ventos lhes eram contrários, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Com alguns cálculos simples, meus irmãos, nós podemos notar que Jesus não foi imediatamente socorrer os seus discípulos em dificuldade, não. Jesus deixou com que eles permanecessem naquela dificuldade, naquela luta, por mais de 7 horas remando no mesmo lugar. Você quer saber mais o porquê que Jesus fez isso com seus discípulos? Nós temos um vídeo que fala exatamente sobre essa passagem aqui em detalhes e com uma mensagem de fé impactante para a sua vida. Se você tiver interesse, é esse que vai aparecer aqui no card aqui em cima para você. Mas não vai agora não, vamos continuar a leitura. Versículo 49. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. À primeira vista, parece que esse versículo 52 ele está desconexo quanto ao contexto imediato de Jesus andando sobre as águas. Então, por que Marcos está conectando a ideia de Jesus andar sobre as águas com a multiplicação dos pães e peixes? Ao que parece, Marcos está enfatizando que Jesus, na multiplicação dos pães, mostrou a todos o seu grandioso poder, até mesmo sobre os elementos como pães e peixes. Então, o fato deles ficarem atônitos ao ver Jesus andando sobre as águas e dar ordem aos ventos e o mar para que se acalmassem, mostrava que eles ainda estavam cegos em relação a quem era Jesus e ao seu grandioso poder. Verso 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde apontaram. E saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que o deixassem tocar ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam saíam curados.
Aqui, meus irmãos, não dá para se precisar se essa ideia que eles queriam apenas tocar na orla de Jesus, acreditando que eles seriam curados, está conectado com a ideia da mulher do fluxo de sangue, que também foi curada dessa mesma forma. Você está lembrado? Ou pelo fato que eles também conectavam a profecia messiânica ali de Malaquias, capítulo 4, verso 2, que a gente explicou anteriormente lá no capítulo 5, que falava sobre a cura na orla da veste do Messias. Que capítulo maravilhoso, é ou não é, meus irmãos? Pena que acabou, mas se você ainda tiver com alguma dúvida concernente a tudo aquilo que nós lemos hoje, você pode deixar nos comentários que a gente vai te responder, tá bom? Porque o nosso intuito é que você saia daqui entendendo o que você leu, ao ponto de você poder ensinar para outras pessoas. E se esse vídeo valeu a pena para você, então já deixa aí o seu like, se inscreva também no nosso canal se por acaso você não é inscrito e principalmente compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Você não faz ideia de como isso ajuda o nosso canal a crescer. E como prometido no início, nós vamos te deixar agora a playlist que contém todos os capítulos até aqui. A playlist é essa que vai aparecer para você aqui. Tá combinado? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, no próximo capítulo.